O novo presidente do Supremo defendeu a segurança das urnas eletrônicas. Foi uma resposta às críticas do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que insinuou fraude. Última pesquisa para presidente mostra Bolsonaro na frente, seguido de Fernando Haddad, do PT. Justiça determina a prisão preventiva da ex-presidente argentina, Cristina Kirchner. E os bastidores do debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, realizado aqui na TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Quando começa o programa, é tudo certinho, mas olha só, agora todos os assessores, todo mundo fazendo os últimos ajustes. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Nesta segunda, eu bato um papo impecável com duas bonitinhas encantadoras. A Letícia Bircoia e a Karen Junqueira, que contam detalhes da carreira de modelo e de atriz. Fica comigo para conferir. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brás Nicodemo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. O Brasil conhece o Bolsonaro que não respeita mulheres. Vagabunda! Você é uma idiota! Você é uma ignorante! Tem gente que vai dizer é o jeito dele. Mas nem todos conhecem o Bolsonaro que emprega funcionária fantasma. Que recebia auxílio moradia tendo apartamento próprio. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? O Brasil não pode errar de novo. Só os deputados podem endurecer as leis contra o crime. Por isso, vote nos deputados da nossa coligação. Sou Ricardo Izar e no Congresso trabalho pelos vulneráveis. Crianças, idosos, pessoas com deficiência, autistas e os animais. Conheça mais nosso trabalho, ricardoizar.com.br. Federal 1111, com Alckmin presidente. Sou o Tenente Derrite, 1190. Trabalhei na Rota e no Corpo de Bombeiros. Deputado Federal, Tenente Derrite, 1190. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Aqui é PTB. Portas abertas para um novo Brasil. Meu amigo, minha amiga, tem gente que quer liberar maconha e cocaína. Drogas que destroem nossas famílias. Por isso é que criei a Frente Nacional contra a Liberação das Drogas e vamos vencer essa guerra. Campos Machado. A coragem sempre vence o medo. 14140. Quem não muda, dança. E quem renova, inova. Há um ano eu estava aqui sentada divulgando meu livro e olha só quanta coisa aconteceu. Para celebrar o ano da mudança, tem festança no interior. Gosta muito de cavalo? Adoro. E fica, porque vai ter bolo, grandes clássicos e super cantoras. Vamos comemorar juntas? Vamos comemorar juntas. Mulheres, especial 38 anos. Nesta quarta, dia 19, 14h. Boa noite. Olá, boa noite. O novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse hoje, durante encontro com jornalistas, que dificilmente a prisão do ex-presidente Lula será derrubada em julgamento de recurso da defesa de Lula. Toffoli defendeu ainda a segurança das urnas eletrônicas.
A declaração rebate as críticas do candidato à presidência Jair Bolsonaro, do PSL, que cogitou a possibilidade de fraude nas eleições de 2018, com a inserção de votos nas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas são totalmente confiáveis. Os sistemas são abertos à auditagem para todos os partidos políticos 6 meses antes da eleição, também para o Ministério Público e para a Ordem dos Advogados do Brasil. Pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter observadores internacionais. Dias Toffoli disse também que dificilmente a prisão do ex-presidente Lula será derrubada no julgamento em plenário de recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. Os advogados de Lula tentam reverter a decisão do próprio STF, que em abril negou um pedido que pretendia evitar a prisão decretada depois da condenação do petista em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso do Triplex, em Guarujá. Segundo o ministro, a análise do pedido no plenário não vai ser em setembro. A data só vai ser definida depois que o ministro Ricardo Lewandowski liberar o pedido de vista feito na semana passada. Toffoli também disse que não vai pautar neste ano um novo julgamento sobre a possibilidade de prisão depois de condenação em segunda instância. Uma eventual reversão do atual entendimento, que permite a chamada execução antecipada da pena, também poderia livrar Lula da prisão. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dias Toffoli, o novo presidente do Supremo, disse que o tribunal sempre deu suporte à Lava Jato. Qualquer afirmação em contrário é lenda urbana, ele declarou. Sobre a hipótese de fraude nas urnas eletrônicas, levantada por Jair Bolsonaro, Toffoli ironizou. Tem gente que acredita em Saci Pererê, disse ele. De fato, não há razões para suspeitar das urnas. Mas a aversão de parte do Supremo à Lava Jato não é uma lenda. Ao contrário do Saci, as togas que pulam contra a operação têm 2 pernas. Na semana passada, com os 2 pés no chão, Toffoli enviou da mesa de Sérgio Moro para a Justiça Eleitoral a ação penal contra o ex-ministro petista Guido Mantega e o casal do marketing João Santana e Mônica Moura. O caso envolve a troca de medidas provisórias por uma propina de 50 milhões da Odebrecht. O entendimento sustentado por Toffoli, que resume tudo a uma grande encrenca eleitoral, interessa a todos os delinquentes que desejam converter corrupção e lavagem de dinheiro numa lenda de Caixa 2. Boa noite. 3 ex-funcionários do gabinete da deputada estadual Clélia Gomes, do Avante, relataram à Justiça de São Paulo que devolviam parte do salário que ganhavam na Assembleia Legislativa de São Paulo para parlamentar. Os depoimentos dos 3 ex-funcionários da deputada estadual Clélia Gomes foram colhidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 3 de setembro, segundo reportagem divulgada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo. Na audiência, eles admitiram que devolviam parte dos salários para a deputada Clélia Gomes, que usava o dinheiro para pagar dívidas de campanha com o presidente estadual do PHS, Laércio Benco. Uma das ex-assessoras de Clélia narrou aos desembargadores que ela mesma era responsável pela arrecadação no gabinete e devolvia R$6 mil do próprio salário de R$11 mil que ganhava da Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo a assessora, Clélia devia R$80 mil ao PHS, antigo partido dela. Os valores tirados dos empregados pagavam também despesas pessoais da parlamentar, hoje no partido Avante. O caso está sendo investigado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Os ex-assessores disseram que foram exonerados do cargo assim que o escândalo foi denunciado pela imprensa. A deputada Clélia Gomes e Laércio Benco, do PHS, não se manifestaram sobre as acusações. A Embaixada da Guiné Equatorial se pronunciou hoje sobre a apreensão de $16 milhões no aeroporto de Viracopos, em Campinas, na última sexta-feira. A embaixada considerou a ação da Receita Federal uma violação grosseira da diplomacia internacional e a Receita Federal vai investigar o caso.
Teodoro Obiang Mang desembarcou com 2 malas com 1,4 milhões de dólares, cerca de 6 milhões de reais, mais 55 mil reais em espécie e relógios de luxo avaliados em 3 milhões e meio de dólares, cerca de 15 milhões de reais. A Receita Federal apreendeu o conteúdo milionário e informou que vai investigar o caso. O secretário da Embaixada da Guiné Equatorial explicou que o valor em reais seria destinado a um tratamento médico de Teodoro Obiang Mang. Os dólares seriam utilizados em uma missão posterior em Singapura e os relógios seriam de uso pessoal. Teodoro Obiang Mang é filho do ditador Teodoro Obiang Nguema Mbazogo, que está no poder há 38 anos. Em 2017, a Justiça da França condenou o vice-presidente a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. O presidente da Guiné Equatorial esteve no Brasil em 2015, quando a escola de samba Beija-Flor homenageou o país. Ele se envolveu em um escândalo por ter supostamente financiado o desfile com 10 milhões de reais. Tanto o líder quanto a escola negaram o financiamento. 7 candidatos ao governo de São Paulo participaram do debate promovido aqui pela TV Gazeta, em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. A repórter Sabrina Pires acompanhou a preparação e os bastidores do evento ontem. Um domingo com muita gente trabalhando. Mais de 100 pessoas participaram dos bastidores do debate de ontem. Enquanto técnicos ajustavam os últimos detalhes no estúdio, a produção já estava pronta para receber os candidatos ao governo do estado. Luiz Marinho, do PT, foi o primeiro a chegar, mais de 1 hora antes. Ajuda até para dar uma repassada, tive pouco tempo de preparar conteúdo, então estamos dando uma olhadinha. O candidato do PRTB veio acompanhado do sogro, Levi Fidelix, conhecido pelo Aerotrem, proposta que esteve presente nas mais de 10 disputas eleitorais em que participou. Rodrigo Tavares é casado com uma das filhas de Fidelix. Neste domingo, estava tranquilo. Tenho um ritual de calma, de respiração, para que possamos levar o melhor para o nosso público, o melhor para aqueles que estão nos assistindo. Já a professora Lisete do PSOL, ainda se curando de uma gripe, explicou como se prepara para um dia de debate. Come uma comidinha leve e assiste um bom filme. Foi o que eu fiz hoje. Tá certo? E eu assisti, sei que vocês vão achar estranho, um desenho animado, tá certo? Meu malvado favorito. Eu não tinha assistido e me diverti. É isso. Já o candidato do PDT solicitou maquiagem e chamou a atenção com uma assessora, Marlene Matos, famosa por ter administrado por muitos anos a carreira da apresentadora Xuxa. Falar com as pessoas, isso também ajuda muito, ajuda a pensar, a viver aquelas experiências que a gente sempre vive na vida, passou a vida inteira com isso, e foi importante. É assim que a gente se concentra também. Mas o clima esquentou, mesmo antes do debate começar, nas entrevistas de Paulo Scaff, do MDB, e João Dória, do PSDB. Ele é um político de 5ª categoria mesmo. Eu não desqualifico nenhum adversário. Todos eles serão tratados por mim com respeito. E a saia justa foi no banheiro. Um não viu o outro entrar. Vocês nem para me avisar, né? Essa aqui é a área dos camarins, então todos os candidatos chegaram, cada um em uma sala, e fizeram suas preparações. Mas eles também aproveitaram para fazer uma espécie de uma brincadeira, é o mirror, que é uma tela aqui, parece um espelho realmente, reflete aqui o candidato e você pode colocar, por exemplo, uma foto e aparece e imediatamente, tecnologia, imediatamente em tempo real, vai para o Twitter. Se não quiser foto, tem vídeo e aí, é só apertar aqui e mandar. Além de vídeos ou fotos, os candidatos puderam também autografar a imagem na plataforma do Twitter, um dos parceiros da Gazeta no debate. Por último, Márcio França, do PSB, chegou a pé. Eu estou há mais de 30 anos na vida pública, então, ao longo dos anos, eu acabei estudando, me preparando para esse momento. Mas sempre tem, né? Porque debate você, às vezes, tem um número, alguma coisa que você não quer nunca errar, né? Embora você erre, todo mundo erra, né? Ele se encontrou com o presidente do Conselho Curador da Fundação Casper Libero, Carlos Francisco Bandeira Lins, com a superintendente de programação da TV Gazeta, Marinês Rodrigues, e o diretor de jornalismo, Dácio Nitrini, que cumprimentavam os candidatos. Olha, faltam 9 minutos para o debate entrar no ar. Quem está em casa, quando começa o programa, vê tudo certinho. Mas olha só, agora todos os assessores, todo mundo fazendo os últimos ajustes, não só técnicos, mas também dos próprios políticos. Bastante tumultuado.
Hora de tomar um copo d'água, dar uma última olhada no papel e palco liberado. Pode rodar a vinheta. Mais uma vez, a TV Gazeta da Fundação Casper Libero promove o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Na plateia, mais de 300 convidados e 70 jornalistas credenciados para a cobertura do debate, inclusive com veículos de outros estados. Além da TV Gazeta, os parceiros Estadão, Jovem Pan e Twitter também montaram estrutura de transmissão. Enquanto candidatos expõem as propostas no Twitter, muita atenção aos tempos e à ordem de cada um. Os internautas avaliaram as participações dos candidatos ao vivo, com citações de apoio e de críticas. Foram mais de 11 mil menções ao debate no Twitter, com quase 500 mil espectadores. Uma oportunidade primorosa para quem está em casa, poder ter um pouco mais de contato com o seu candidato, com as propostas, ver a reação de cada um deles diante dos pensamentos divergentes, que é muito o papel que a TV Gazeta entende, né? Que ser correto e importante, que é a de oferecer todas as posições para quem está em casa ter a oportunidade de ter contato com isso, avaliar e fazer a sua melhor escolha. E vamos ver como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados nas pesquisas. Márcio França, do PSB, teve agenda na capital e em Guararema, na região metropolitana. Candidato à reeleição, prometeu incentivar os municípios a instalarem câmeras para monitoramento em todo o estado. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha em São Paulo. Na associação comercial, disse que vai priorizar o crédito para micro e pequeno empreendedores. E prometeu, se eleito, parcelar o IPVA em 6 vezes. João Dória, do PSDB, também fez campanha na capital. O tucano prometeu recomposição salarial gradual da PM e disse que, em uma eventual gestão, o secretário de Segurança não será um integrante do Ministério Público, como já ocorre desde 2012. Luiz Marinho, do PT, fez campanha em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O candidato estava na porta da fábrica da GM. O petista lembrou que foi ministro do Trabalho no governo Lula e prometeu, se eleito, gerar empregos. A Confederação Nacional do Transporte, a CNT, divulgou hoje nova pesquisa de intenção de voto para presidente da República. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Essa é a primeira pesquisa CNT-MDA que inclui Fernando Haddad como candidato do PT no lugar de Lula, que está preso e foi impedido de se candidatar pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos aos números. De acordo com a pesquisa, o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, tem 28,2% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad, do PT, que tem 17,6%, e Ciro Gomes, do PDT, que aparece com 10,8%. Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com 6,1%, enquanto Marina Silva, da Rede, tem 4,1%, seguida por João Amoedo, do Novo, com 2,8%, Álvaro Dias, do Podemos, com 1,9%, e Henrique Meirelles, do MDB, com 1,7%. Cabo Daciolo, do Patriota, e Guilherme Boulos, do PSOL, têm 0,4% cada um, enquanto Vera Lúcia, do PSTU, aparece com 0,3%. Emael, do DC, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. Brancos e nulos somaram 13,4%, enquanto os eleitores indecisos, 12,3% do total. A pesquisa também fez simulações de voto para o segundo turno e, no primeiro cenário, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 37,8% caso enfrente Jair Bolsonaro, do PSL, que tem 36,1% das intenções de voto. No outro cenário, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o candidato do PSL tem 39% contra 35,7% do petista. Na disputa entre Bolsonaro e Alckmin, o candidato do PSL tem 38,2% e o tucano aparece com 27,7%. Já no embate entre Ciro Gomes e Alckmin, o pedetista aparece com 39,6%, enquanto o tucano registra 20,3%. Quando a disputa é entre Fernando Haddad e Alckmin, o petista registra 33,1%, enquanto Geraldo Alckmin tem 26,8%. Na hipótese de Ciro e Haddad se enfrentarem no segundo turno, o pedetista tem 38,1%, enquanto que o candidato do PT aparece com 26,1%.
E os candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas fizeram campanha em São Paulo, Paraná, Sergipe e Brasília. O candidato do PDT, Ciro Gomes, passou o dia em São Paulo, onde deu entrevistas a emissoras locais. Ele defendeu o aumento do programa Mais Médicos, mas com profissionais brasileiros. A Rádio Bandeirantes chamou Bolsonaro de coiso. Disse que o candidato do PSL está em alta nas pesquisas devido à facada. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em Brasília. Disse que, se eleito, vai garantir vagas na pré-escola para todas as crianças de 4 e 5 anos. O tucano criticou a declaração de Bolsonaro sobre possível fraude na eleição sem o voto impresso. Alckmin disse que o rival está querendo justificar a derrota antecipadamente. Marina Silva, da Rede, esteve em Sergipe. Em Aracaju, participou de uma caminhada no centro da cidade. Ela prometeu conta de luz mais barata e incentivar o uso da energia solar. Ao criticar a alta taxa de desemprego no país, a ex-senadora afirmou que Haddad terá de explicar este número. Fernando Haddad, do PT, participou de sabatina promovida pelo jornal Folha de São Paulo, UOL e SBT na capital paulista e esteve com Lula em Curitiba. O petista disse que manterá a visita ao ex-presidente na prisão caso seja eleito e que acredita que ele será absolvido nas cortes superiores. Segundo o boletim médico divulgado no fim da tarde, o estado de saúde do candidato Jair Bolsonaro, do PSL, é estável e ele permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Albert Einstein. Bolsonaro não apresenta febre, mas ainda se alimenta por meio de sonda. A Justiça mandou prender hoje o empresário Natalino Bertin. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. A Justiça Federal de Curitiba expediu um mandado de prisão que impõe o início do cumprimento de uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão. Além de Bertin, também foram réus no mesmo processo o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. A ação é um desdobramento da Lava Jato envolvendo o empréstimo, em 2004, de 12 milhões de reais do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, junto ao Banco Chaim. Segundo a Lava Jato, metade do valor foi para a empresa Bertin. Natalino Bertin pediu à Justiça o cumprimento da pena em regime semiaberto com recolhimento domiciliar para cuidar da mulher que estaria doente, mas, segundo a decisão, essa possibilidade não consta da Lei de Execução Penal. O Jornal da Gazeta, edição das 10, não conseguiu contato com a defesa de Natalino Bertin. A Justiça Eleitoral de Minas Gerais decidiu que Dilma Rousseff, do PT, pode disputar a eleição para o Senado. O registro da candidatura da ex-presidente foi deferido hoje pelo TRE por 4 votos a 3. Pois é, o desembargador Pedro Bernardes, presidente da corte, desempatou a favor de Dilma, que foi considerada elegível, apesar de ter sofrido um impeachment há 2 anos. A Justiça da Argentina pediu a prisão preventiva da ex-presidente Cristina Kirchner, investigada por envolvimento em um esquema de corrupção. O pedido foi feito pelo juiz Cláudio Bonadio, que investiga Cristina por supostamente chefiar um esquema de propinas em troca de contratos públicos no governo dela e também do marido, Néstor Kirchner. De acordo com a investigação, o esquema de corrupção movimentou cerca de 160 milhões de dólares. Esse é o segundo pedido de prisão e de suspensão da imunidade parlamentar da ex-presidente e ganhou destaque nos principais veículos de imprensa do país, como o jornal Clarim. A primeira vez foi no final de 2017, no caso sobre a suposta negociação de um acordo secreto com o Irã para acobertar ex-funcionários iranianos envolvidos no atentado à Associação Mutual Israelita, que matou 85 pessoas em 1994. O pedido de perda de imunidade ainda não foi apreciado pelo Congresso. A prisão vai depender de votação no Senado e são necessários 2/3 dos votos dos 72 senadores para aprovar o pedido. Em um vídeo publicado nas redes sociais durante o fim de semana, Cristina Kirchner afirmou que sua casa no sul do país foi parcialmente destruída e roubada pelos peritos responsáveis pela investigação. A residência foi uma das 3 casas da ex-presidente, alvo de revista ordenada no mês passado por Bonadio.
As investigações contra a família Kirchner ganharam força após a divulgação de anotações detalhadas sobre entrega de dinheiro em alguns endereços da família da ex-presidente argentina, no que ficou conhecido como o escândalo dos cadernos. Cristina Kirchner nega as acusações e afirma que a investigação é um show midiático motivado politicamente pelo governo de Maurício Macri. A passagem de um tufão deixou pelo menos 69 mortos e um rastro de destruição pela Ásia. Com ventos de até 260 km por hora, o norte das Filipinas e o sul da China foram as áreas mais afetadas. No arquipélago filipino, as fortes inundações e os deslizamentos de terra soterraram uma mina e 4 barracões onde viviam os mineradores da cidade de Itogon, no norte do país. Já em território chinês, as áreas mais afetadas foram Macau e a região de Hong Kong, com pelo menos 2 mortos, 213 feridos e mais de 3 milhões de deslocados. O tufão, que é o mais poderoso dos últimos 5 anos a atingir a região sul da Ásia, perdeu força e segue para o norte como tempestade tropical. Por aqui, a semana começou com temperaturas amenas, céu nublado e chuvas para o paulistano. Agora, na região da Avenida Paulista, faz 19 graus, Lu. E será que esquenta a partir de amanhã? Teremos sol, Mariana Armentano? Esquenta sim, teremos mais aberturas de sol, mas ainda tempo instável. Olha, nessa madrugada, mínima por aqui de 15 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 25, com chuvas mais pela manhã e o início da tarde. Aí na quarta-feira deve chover só à tarde e faz até 28 graus por aqui. E na quinta as pancadas são esperadas de forma mais intensa, mas mesmo assim a máxima fica em torno dos 26 graus. Um mercado em crescimento, limpo e cheio de novidades. As estrelas desse segmento são os equipamentos elétricos de mobilidade, que vão desde os patinetes mais simples até drones e carros. Tudo que pode ser recarregado na tomada está aqui. Desde os voadores e cada vez mais populares drones, até os pequenos e desafiadores skates elétricos. E tem modelos com prancha mais comuns e até esses que têm uma roda para cada pé. Só nesse stand são mais de 18 modelos de bicicletas elétricas, que custam entre R$4.000 até R$15.000. As pessoas buscam hoje esse veículo como uma forma de realmente se locomover na substituição de um carro por uma bicicleta elétrica. Os patinetes elétricos estão mais turbinados. Com cara de moto, estes transportam até 2 pessoas. Tem seta, tem amortecedor traseiro, amortecedor dianteiro. É completa, como se fosse uma moto mesmo, mas não precisa de emplacamento ou de CNH para rodar. Já as motos elétricas exigem habilitação. Essas são as primeiras de um serviço de compartilhamento em São Paulo. Podem ser locadas e devolvidas entre os bairros de Itaim Bibi, Vila Olímpia e a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, ao custo de 59 centavos o minuto. Você faz a reserva, o check-in, o check-out, o pagamento, tudo via aplicativo. Já pensou chegar em casa, estacionar e ligar o carro na tomada? Pois essa é a realidade dos veículos elétricos. Esse também funciona a gasolina, que ajuda a recarregar o motor elétrico. A energia é gerada até quando se freia o carro. Segundo o fabricante, ele faz 26 quilômetros com 1 litro de gasolina. Já o modelo convencional tem metade da autonomia. Os carros híbridos são as estrelas da feira. Em 2016, o mercado ganhou um grande impulso com a isenção do imposto de importação. O número de veículos emplacados saltou de 1.091 naquele ano para 3.296 em 2017. Este é o primeiro protótipo de um veículo elétrico flex que está sendo desenvolvido há 1 ano em São Bernardo do Campo, no ABC. Ele deve chegar ao mercado no ano que vem. É uma combinação harmônica, sustentável, com os benefícios também da questão da não necessidade de infraestrutura. Então, acho que isso é importante. Ele não precisa de tomada, ele é um carro que automaticamente gera a sua própria energia. No ano de 2017 foram emplacados mais de 3.000 carros. Em 2018, a perspectiva é que sejam mais de 4.000 carros. Existe hoje um interesse, como também existe a questão da tendência, que é uma tendência mundial.
Bom, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, Luciana. Para nós. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você também. Fique agora com o programa Todo Seu com o Rony Fon. Confira no próximo domingo, 11 da noite, uma entrevista com Cátia Abreu, candidata à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes do PDT. Assista agora, Todo Seu.